A nossa aula hoje, nós vamos pegar aí o conteúdo da semana passada, tá? Era para repor a nossa aula aí da semana passada hoje, mas infelizmente essa semana eu tô com uns probleminhas aí de saúde, eu não tô conseguindo falar por um tempo muito prolongado. Então, no caso, hoje nós iremos ver essa aula e na próxima semana eu vou estar repondo aí, a gente vai ter uma extensãozinha aí no nosso período de aula, tá? Então, a nossa aula da próxima semana ela vai ser um pouquinho maior. Então, hoje nós vamos começar aí com os métodos indiretos para determinação da evapotranspiração, né? O que seria evapotranspiração? Nós vimos na última aula. Vamos dar uma relembradinha aí, né? O que é evapotranspiração? Evapo vem de Evaporação. evaporar. Uhum. Então, vai ser aí a questão da evaporação e da transpiração, né? Então, com isso, nós vimos aí que nós tínhamos a evapotranspiração de cultura, evapotranspiração de oásis, né? Evapotranspiração real. Nós vimos também a evapotranspiração real da cultura. Então, tudo isso aqui vai fazer o quê? São métodos, essa evapotranspiração, ela vai servir na hora que nós formos trabalhar com a irrigação. No entanto, quem assistiu aí a palestra do Luan de irrigação, vocês observaram que teve algumas coisinhas que foram ditas na palestra que vocês tinham visto uma semana antes, né? Na nossa última aula. Então, assim, isso aqui vai dar muito suporte para vocês quando vocês chegarem dentro da irrigação, para estar fazendo os cálculos. E essa parte aqui também, ela vai ser, como eu falei com vocês, ela é cumulativa. Então, a gente precisa de entender esses cálculos aqui, que eles vão servir na hora da gente fazer o balanço hídrico do nosso sistema. Então, a nossa aula hoje ela vai ter como objetivo, até o final dela, vocês teriam que aprender, identificar como é realizada a estimativa da evapotranspiração de referência, calcular a evapotranspiração por meio do tanque classe A e desenvolver o cálculo aí da evapotranspiração por meio do lisímetro de drenagem e lisímetro de pesagem. Então, a medida da evaporação, como a gente já falou aqui, né, para estimar a evapotranspiração de referência, então essa medida de evapotranspiração de referência, ela é considerada como uma das medidas diretas da evapotranspiração, sendo que uma das questões que eu já vi, sempre se repete alguns padrões aí nos concursos que eu já fiz, é o seguinte: sempre cai uma questão voltada com a parte de irrigação e meteorologia, que seria a questão aí de quais seriam os métodos diretos e os métodos indiretos para determinação da evapotranspiração. Então, quando nós falamos em tanque classe A, o tanque classe A ele é considerado como método indireto. Então, esse método aqui, o que ele vai fazer, esse tanque classe A? Ele vai me dar a medida direta de quanto evaporou a minha cultura, quanto que ocorreu a evaporação ali daquela água naquele momento, naquele recipiente. Então, primeiramente, esse tanque classe A, ele é realmente um tanque, nós vamos ver aqui como que é esse tanque, e esse tanque a gente consegue medir com precisão o quanto de água que foi evaporada daquela superfície. Então, quando eu calculo, quando eu uso esse tanque, eu vou ver aqui nos próximos, um pouquinho mais para frente, que ele vai ter um parafuso micrométrico todo graduado e de acordo com esse parafuso eu tenho o quê? As medidas de água. De acordo com o que vai ocorrendo a evaporação, essa água vai reduzindo. E com isso aí, eu fazendo medidas diárias desses valores, o que eu vou ter? O quanto de água que foi transpirada, evaporada. Então, a diferença das alturas do nível da água em dias consecutivos vai indicar o total de água que foi evaporada naquele período. Então, essa água, ela é perdida por fatores meteorológicos. Então, qual seriam esses fatores meteorológicos que fazem com que ocorra a perda de água? Vamos lá. Quais são os fatores? O que leva à evaporação de água? Quem são os fatores que vão levar à evaporação de água? Aquecimento, devido Por à quem? Tá, radiação, aquecimento por quem? Temperatura do ar, pela radiação solar, o aquecimento. Isso, mais o quê? umidade do ar, Mais o quê? velocidade do vento,
Muito bem, o vento também ele vai auxiliar, né? Então, fatores como radiação, vento, temperatura, umidade, tudo isso vai estar o quê? Influenciando esse processo de evaporação da nossa superfície. Então, o nosso tanque classe A, como vocês podem ver, que ele é um tanque. Ele é tipo uma, vamos dizer assim, uma bacia, né? Esse tanque, ele tem de diâmetro 121,9 centímetros. Então, qual que seria? Diâmetro seria o quê? Corresponde a qual parcela aí dessa medida? O que é diâmetro? É a medida do círculo ali, né? No meio. Ah, não sei como que eu falo. O que vai do. É o raio, duas vezes o raio. Exatamente, 2 vezes o raio. O raio vai de quê? De uma ponta a outra do meu tanque. Então, o meu E, ó, diâmetro, ele vai o quê? Do centro do meu tanque até a borda. Então, esse aqui seria o quê? O nosso diâmetro que nós vamos ter aqui do nosso tanque. Sendo que esse tanque, ele vai ter uma altura de 25,4 centímetros, então ele é um tanque raso, e a espessura, porque esse tanque ele é constituído de uma chapa de aço galvanizada. Então, essa chapa de aço aqui, ela tem uma espessura de 5 centímetros. É uma espessura bem significativa, né? Se a gente for analisar. O nosso tanque, ele pode ter dois tipos de situações. Ele pode ser colocado em uma superfície gramada, ou ele pode também ser colocado em uma superfície sem ser gramado, um solo descoberto, por exemplo. Por que nós utilizamos uma superfície gramada? Vocês já pararam para pensar? Por que da utilização de uma superfície gramada eu não posso colocar ele próximo de uma floresta? Vocês acham que uma floresta vai interferir no processo de evaporação? Com certeza, né? Vai ter interceptação aí de raios, e com isso aí a gente consegue ter uma redução também dessa evaporação. Então, esse tanque classe A, ele tem, junto aqui, eu tenho o que é chamado de é como se fosse um outro mini tanque aqui, que ele vai ficar com a função de diminuir a oscilação de água que nós vamos ter dentro desse tanque, porque na medida que nós podemos ter, por exemplo, se eu tiver um vento interferindo dentro desse recipiente, o que vai acontecer com esse recipiente? O vento vai ocasionar ondas. Então, essas ondas aqui dentro dessa superfície aqui pode alterar na hora de eu fazer a minha medição desse valor de evaporação. Então, o que vai acontecer? Essa estruturinha aqui, é chamada de tranquilizador. Então, esse aqui é o meu tranquilizador do meu tanque classe A. E esse tranquilizador, a gente vai observar que ele vai ter o parafuso micrométrico, aonde vai ter essas medidas. E esse tanque, ele deve ser o quê? Ele deve ser colocado acima do solo, 15 centímetros acima do solo. Então, aqui nós vamos utilizar um tablado, e esse tablado a gente vai pintar ele aqui de coloração branca para auxiliar no processo de reflexão desses raios, ok? Então, esse aqui é o parafuso que eu falei com vocês. Dentro do tanque classe A, esse aqui é o meu tranquilizador, que vai ter o quê? Ele vai ter a mesma altura do meu tanque, porém vai ser um local onde eu vou ter um isolamento dessa onda, desse movimento dessa água para interferir no meu processo de medição. Então, esse parafuso micrométrico, observem aqui, essa aqui é a figura do meu parafuso micrométrico, e se vocês observarem aqui o meu tranquilizador, o que vai acontecer com esse tranquilizador? Vocês conseguem observar aqui dentro que ele está a água que está aqui dentro está na mesma altura que a água que está aqui fora? Vocês conseguiram enxergar isso? Sim, não, talvez, depende. Tá fácil de enxergar isso aqui, né? Então, esse tranquilizador, ele tem uma estrutura como se fosse um gancho. E o que vai acontecer? Esse pedaço aqui, ele vai ser colocado, esse parafuso micrométrico, ele vai ser colocado dentro desse
dessa parte tranquilizador, desse tanque tranquilizador. Então, na medida que eu for colocar esse pedaço dentro desse tanque tranquilizador, o que vai acontecer? Essa pontinha aqui, ela tem que estar rente ao quê? Ao meu filme de água, a minha superfície da água. Então, eu coloquei esse parafuso e eu vou fazer o quê? Esse parafuso, ele pode destarrachar. Então, eu vou destarrachando esse parafuso e o que vai acontecer com esse parafuso? Esse parafuso, ele vai descendo. Então, na medida que ele vai descendo e quando a água chegar na pontinha desse parafuso aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou parar. A partir desse momento que eu parar, eu posso retirar esse parafuso. No que eu retirar esse parafuso, vocês conseguem observar aqui que esse parafuso ele é graduado? Observem aqui, 40, 30, 30. Consegue observar isso aqui? Sim, né? Então, de acordo, esse parafuso, ele já é milimetrado para quê? Esses valores aqui são os milímetros de água. Então, ele já vai me dar o quê? A quantidade de água evaporada em milímetros por período de tempo que eu estou analisando. Então, esse aqui é o meu tanque classe A. Eu posso observar que ele é uma chapa de aço, né? Uma chapa de aço grossa. Aqui está o meu tanque tranquilizador, para evitar com que ocorra uma falsa medição, né? Na hora de fazer a medição. Eu tenho um tablado aqui disposto sobre uma grama, por quê? Essa grama aqui, ela vai evitar com que ocorra o quê? É um campo aberto e eu vou conseguir fazer uma melhor medição desse processo de evaporação. Então, a evapotranspiração de referência, dada em milímetro por dia, ela vai fazer de que forma utilizando o nosso tanque classe A? Nós vamos medir a altura da coluna de água, né, dentro do tanque tranquilizador. Então, anotem aí 2 valores para mim. Vamos supor que eu fiz a leitura ontem, tinha aí 40 milímetros de água. Hoje eu fui fazer a leitura e eu observei que tinha 39,5 milímetros de água, que era a minha coluna. Então, qual que foi a minha evapotranspiração ou a minha evaporação do tanque? Foi de quanto? 0,5. Então, foi de 0,5 o quê? Milímetros por dia, né? Então, outra coisa importante aqui, quando nós trabalhamos com o tanque classe A, o tanque classe A, quando nós formos fazer as medidas, elas têm que ser sempre no mesmo horário. Por que eu não posso começar a fazer, vou começar a fazer a minha medida 9 horas da manhã. No outro dia eu vou lá e faço a medida às 13 horas. Qual que é o problema que isso pode me acarretar? Já vai ter ocorrido mais evaporação. Exatamente. Então, aí eu vou ter o quê? Vai ser por dia? Já vai ter passado. Então, eu vou estar o quê? Eu posso estar subestimando a quantidade de água que foi evaporada. Então, essa diferença de água que foi evaporada, ela já vai ser dada em milímetros. Então, quando eu calculo a minha evapotranspiração de referência utilizando o meu tanque classe A, eu vou ter que o quê? A minha evapotranspiração de referência, ela vai ser igual ao coeficiente desse tanque. A gente vai observar aqui um pouquinho à frente que o coeficiente ele vai variar de acordo com a forma como o meu tanque está instalado. Velocidade do vento também é uma das características que pode influenciar. Saturação, pressão de saturação de vapor de água. E aqui eu tenho que a minha evapotranspiração de referência ela vai ser igual ao quê? Ao coeficiente do tanque vezes a evaporação do tanque em milímetros por dia, ok? Então, se eu fosse calcular aqui, vamos colocar aqui, que é o slide que eu vou explicar aqui, né? A gente volta um pouquinho aí nesse próximo. Então, os 2 casos possíveis que nós podemos instalar o tanque classe A em um ambiente. Então, nós temos o caso A e nós temos o caso B. A direção do vento, ela sempre vai ser na mesma direção. A gente vai instalar esse tanque. Então, eu tenho 2 tipos de situação. Eu tenho o tanque que ele vai estar onde? Sobre uma superfície vegetada, e essa superfície vegetada é uma grama. Então, eu vou ter aqui uma área de grama e eu vou ter aqui uma superfície em pousio. Então, eu tenho o caso B, que vai ser o quê? Eu vou ter o meu tanque em uma superfície em pousio. O que seria essa superfície em pousio?
É superfície que não tem nenhum tipo de vegetação sobre ela, né? Então, de acordo com esse tipo de vegetação, eu vou ter o quê? Eu vou analisar se o meu tanque está instalado de acordo com o caso A ou de acordo com o caso B. Por que que eu tenho esses dois tipos de situação? Onde que eu aplico um, onde que eu aplico o outro? Hein? Boa pergunta. Então, vamos responder. Suponhamos o seguinte. Eu vou aí na propriedade do Caio, vou instalar lá um tanque classe A para ele. Porém, o Caio não deixou nenhum tipo de vegetação na propriedade dele. Ah, mas a professora falou que para eu instalar o tanque classe A tem que ser sobre uma superfície de grama. E aí? Eu vou fazer o quê? Eu posso limpar o terreno, né? Em casa aí eu posso utilizar o terreno que foi limpo, né? Que está ali sem nenhuma vegetação. Caso eu tenha um terreno com vegetação gramada, eu vou utilizar a vegetação gramada. Porém, esse coeficiente que eu utilizo para calcular a minha evapotranspiração de referência, ele vai mudar de acordo com essa característica. Então, se eu tenho o meu tanque instalado sobre uma superfície coberta ou sobre uma superfície descoberta, eu vou analisar o quê? O meu coeficiente, ele vai variar de acordo com o quê? De acordo com a umidade relativa, com a velocidade do vento, né? E de acordo aqui com a velocidade do vento, eu vou ter o quê? Ventos fracos, moderados, ventos mais fortes. Então, de acordo com esse tipo de situação, eu vou ver o quê? Qual que será o coeficiente que eu vou estar utilizando. Então, a partir do momento que eu escolhi o coeficiente e eu tenho ali o valor da quantidade de água que foi evaporada em milímetros, eu consigo calcular qual que seria a minha evapotranspiração de referência. E nesse caso, a gente acaba utilizando uma, geralmente gramínea, porque a gramínea ela tem um padrão de evapotranspiração mais uniforme. E aí, caso no local não seja possível obter, por exemplo, umidade relativa do ar, nem a velocidade do vento, o que eu arrumo? Ah, eu quero instalar o tanque classe A aqui, mas eu não quero instalar outros aparelhos para medir umidade, nem medir velocidade do vento. Eu quero só o tanque classe A. Então, o que eu posso fazer? Geralmente, quando nós temos esse tipo de situação, a velocidade do vento, a gente usa um valor global, que dá para estimar esse valor global, que nós vamos ter aqui, que o nosso vento ele vai ser em média de 2 metros por segundo. Então, esse aqui seria um valor padrão. E a umidade relativa, nós já aprendemos a calcular a nossa umidade relativa. Lembra lá na nossa prova passada, quando nós pegamos a parte de umidade e temperatura? Então, eu tenho que a minha umidade relativa, ela pode ser igual ao quê? A 50 vezes a minha pressão parcial, a minha pressão de saturação, vezes a minha temperatura mínima, dividido pela a minha temperatura máxima, vezes o quê? A minha pressão de saturação, mais 50. Então, isso aqui eu consigo achar a minha umidade relativa. E a minha pressão parcial, eu posso achar de que forma? Eu posso encontrá-la tanto com a temperatura mínima, tanto com a temperatura máxima, de acordo com o que eu tiver disponível. Então, eu vou ter o quê? Que a minha pressão de saturação de vapor, ela vai ser igual a 0,618 vezes exponencial elevado a 17,27 vezes a minha temperatura máxima, dividido pelo quê? Temperatura máxima mais 273,3 graus. Então, isso aqui eu vou encontrar esse ES, não é o Espírito Santo, tá? É pressão de saturação de vapor. Então, de acordo com isso aqui, eu consigo achar a minha umidade relativa, e a minha umidade relativa vai me auxiliar na hora de eu fazer as minhas características aqui de achar qual que seria o meu coeficiente a ser utilizado. E nós vamos ter que essa medida de evaporação, eu tenho alguns tipos de situações. Eu tenho o tanque chamado de tanque de 20 metros quadrados. Então, esse tanque de 20 metros quadrados segue o mesmo princípio do meu tanque classe A. Eu vou ter o meu parafuso aqui micrométrico, porém, esse tanque aqui, ele vai ter um diâmetro de 10 metros e ele vai ter uma altura de 2 metros.
Então, isso aqui, ele vai ser um pouquinho diferente em questão de quê? De dimensão. Então, esse tipo de situação aqui, ele também vai sofrer pouquíssima interferência de fatores externos, né? Considerando aí o grande volume de água que ele contém. Então, as medidas, nós utilizamos esse tipo de tanque quando nós queremos ter o quê? Umas medidas mais próximas ao que ocorre em lagos e até mesmo em rios, tá? Um outro tipo de situação que nós utilizamos para cálculo aí, né, seria a lisimetria. Então, a lisimetria, nós vamos utilizar o lisímetro, né? O lisímetro, ele é um tanque com solo e com vegetação que ele vai ser enterrado a nível do chão. Então, esse tipo de sistema, ele pode usar tanto de pesagem, eu posso ter aqui, por exemplo, uma balança para pesar esse tanque aqui, né? Como eu posso ter também um sistema de drenagem. Então, eu vou fazer o quê? Eu tenho aqui o meu poço coletor, aonde eu vou calcular, eu vou saturar esse solo e vou calcular quanto de água que vai chegar nesse coletor. E a partir desse momento, eu consigo analisar qual seria a quantidade de água evapotranspirada. Então, o primeiro lisímetro que nós vamos observar aqui vai ser o lisímetro de drenagem. Então, esse lisímetro de drenagem, o que vai acontecer com ele? Eu vou ter aqui, eu fiz, tá observando que eu tenho aqui as minhas medidas certinhas aqui, ó, meu cultivo. Aqui eu tenho parecendo tipo uma areia no fundo, né, um sistema de drenagem para facilitar o processo aí. Então, eu vou colocar uma cultura de referência. Geralmente, aqui no Brasil, para cultura de referência, nós vamos utilizar gramas batatais ou alfafa, são os dois tipos mais utilizados para esse tipo de situação. E nesse momento, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar ainda um sistema de irrigação, e esse sistema de irrigação ele deve ser acionado em intervalos entre 4 a 5 dias. Então, eu vou estar irrigando. Na medida que eu estou irrigando, o que vai acontecer aqui? Eu vou fazer a coleta desse material por 10 dias. Eu vou ter uma quantidade, eu saturei esse solo ele vai perdendo água, vai sendo evapotranspirado, e eu vou colocando, eu vou adicionar aqui uma nova irrigação, né? Vou estar adicionando mais água aqui, e com isso aqui eu consigo fazer a coleta da quantidade de água que vai sair, que vai vir para esse momento. Então, nesse momento aqui, eu consigo medir qual que seria a quantidade de água que foi evapotranspirada. Então, lembrando que quando eu faço esse tipo de sistema, a minha borda superior do meu tanque, ela deve ser o quê? Mais elevada do que a altura do meu solo. Por que eu coloco essa borda mais elevada? Hein? Por que vocês acham que eu utilizo essa borda mais elevada? Aqui. Para que não ocorra o quê? Escorrimento superficial, né? Então, aqui não vai haver perda para outra parte aqui do meu sistema. Então, eu consigo manter o quê? Somente esse sistema que eu delimitei. Nós temos ainda, para fazer o cálculo, né? Utilizando a nossa variação de armazenamento aí, eu vou analisar o quê? Precipitação em milímetros por dia, se ocorreu, quanto que eu irriguei, milímetros por dia também, né? Qual que foi a minha ascensão capilar, a drenagem em milímetros por dia, e a partir daí eu consigo ter a minha evapotranspiração de referência. Então, quando nós falamos do lisímetro, nós podemos ter também o lisímetro de lençol freático constante. Esse lisímetro de lençol freático constante, ele adota um sistema automático de alimentação. Então, por exemplo, aqui eu tenho o quê? Tenho aqui o meu sistema, a minha caixa com a minha cultura. E o que vai acontecer? Essa caixa aqui, ela tem o quê? Ela vai estar no nível aqui do meu lençol freático. Então, na medida que vai ocorrendo o processo de evapotranspiração, eu tenho uma caixa aqui, um depósito com água, uma caixa com boia, que vai fazer o quê? Essa caixa com boia está no nível do meu lençol freático. Então, essa caixa aqui, ela tem essa boia, e essa boia vai fazer com que ocorra o quê? O processo de liberação da minha água desse depósito. Então, na medida que a água vai abaixando a boia, ela consegue deixar com que ocorra o quê? A descida dessa água. Então, quando ocorre a descida dessa água, eu consigo observar o quê? A quantidade de milímetros de água que foi utilizada para abastecer o sistema e manter o sistema num nível constante. Então, esse sistema no nível constante aqui e essa água que foi descida,
para manter esse sistema vai ser o quê? A minha quantidade de água evapotranspirada. Eu tenho ainda o lisímetro de pesagem, né? O lisímetro de pesagem, a gente pode observar, ele foi construída como se fosse tipo vamos dizer assim, um poço, né? Eu vou ter tipo um poço aqui, todo trabalhado aqui na alvenaria. Eu vou colocar aqui o meu tanque. Esse tanque aqui vai ser utilizado o solo e a minha vegetação. Nesse caso aqui, a vegetação, eu posso usar qualquer tipo de vegetação que eu quiser. Então, no fundo desse lisímetro de pesagem, eu vou observar o quê? Eu vou ter aqui uma balança. Então, esse lisímetro aqui, eu tenho uma balança mecânica que vai fazer com que ocorra o quê? Eu vou fazer o processo de saturação, eu vou deixar o meu solo na capacidade de campo. Então, por exemplo, eu saturei meu solo, cheguei na capacidade de campo dele. Então, de dias em dias, eu vou fazer o quê? Eu vou lá pesar, ver o peso que está esse solo, lembrando que essas pesagens e também a utilização das nossas medidas do tanque classe A, eles têm que ser utilizados sempre no mesmo horário do dia, para não ocorrer interferência. Foi um período a mais ou um período a menos, isso aí pode dar uma interferênciazinha. Então, de acordo com o tipo de peso inicial e o tipo de peso final, eu vou ter o quê? A quantidade de água que foi evapotranspirada. Então, ela evaporou do meu solo, como ela também transpirou na minha planta. Então, aqui na questão do lisímetro de pesagem, eu vou usar o quê? Uma balança para auxiliar nesse processo. Quando eu mexo com o lisímetro de lençol freático constante, eu vou usar o quê? Um depósito com água e uma boia, que essa boia ela vai deixando essa água descer, e com isso aí eu consigo mensurar. E eu tenho o lisímetro de drenagem, que vai ser através do quê? Do sistema de drenagem aqui que eu vou fazer para que ocorra esse processo de quantificação da minha evapotranspiração. Ok? Então, nós vamos parar por aqui, tá? E na próxima aula, nós vamos pegar aí os nossos métodos, né, de utilização aí para cálculo de evapotranspiração. E aí, lembre-se de trazer na próxima aula, deixar disponível aí para vocês, bastante papel e calculadora, que a nossa próxima aula vai ser bastante cálculo, tá bom? Então, até a próxima para vocês. Uma boa noite aí.